E vamos falar sobre a voz, Polly? Vamos sim, Rafa. Voz, viu? Não é a voz, não. Porque mais cedo eu estava falando com o Rafa, hoje o tema vai ser a voz. Aí ele, a voz? A voz que de a quem? voz? A voz de quem? Ah, não, Rafa, a voz. A nossa voz, nossa expressão. Porque, claro, né, gente, a nossa voz é uma ferramenta fundamental no nosso dia a dia para a gente se comunicar. A gente usa a nossa voz para se expressar, para se comunicar com as pessoas, para expressar sentimentos, emoções do nosso cotidiano, né? E hoje a gente recebe a fonoaudióloga Tainá Carvalho, do Psico-Saúde, que vai trazer mais detalhes para a gente a respeito dessa ferramenta tão fundamental no nosso dia a dia. Boa tarde, Tainá. Tudo bom? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Polly. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Que bom que você pôde também aceitar o convite e estar aqui com a gente também para trazer essas informações e desmistificar muita coisa que é relacionada à voz, né? A nossa garganta, né? As pregas vocais, não é isso? Isso mesmo. Vai ser um prazer. E olha só, Tainá, a gente começa falando de voz do comecinho, né? A partir de que idade as pessoas devem e podem começar a cuidar da própria voz? Tem um prazo, criança, jovem, adolescente? É uma ótima pergunta. A gente precisa pensar saúde vocal e cuidados vocais desde os princípios. Então, assim, desde o período de bebezinho mesmo, desde a primeira infância, do período que a criança já nasceu, a gente já tem que se preocupar, observar o choro, se apresenta rouquidão, observar como é o ambiente escolar da criança e se ela está apresentando cansaço vocal após aquela exposição, porque a gente sabe que a gente se submetendo a situações ruidosas, por exemplo, no ambiente escolar, na hora do recreio, que tem muita criança, muito barulho, muito ruído, a gente acaba passando por uma situação em que a nossa voz tem que se elevar um pouco para que a gente possa ser ouvido. E as crianças passam por isso, chegando em casa rouca. Então, assim, isso já é um fonotrauma, isso já é um processo de adoecimento vocal. Então, desde esse momento, a gente tem que prestar atenção com relação a isso. E, assim, 80% do caso de crianças que apresentam problemas vocais são por questões de comportamento vocal, do dia a dia mesmo, de como a gente se expõe, como a gente se coloca vocalmente. Então, também, por exemplo, quando os pais, eles falam muito alto em casa, a professora às vezes fala mais alto para ser escutada. E essas pessoas são as referências para a criança. Então ela acaba tendo esse comportamento vocal como comportamento padrão para o desenvolvimento da fala delas. É o verdadeiro copiou-colou, né, da pessoa, né? Exatamente, é bem assim. Então a gente tem que ficar atento. Uhum. Se persistir esses sintomas por mais de 15 dias, por exemplo, aí a gente já pensa em procurar ajuda. Uhum. O clima também interfere muito. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava, não toma gelado, porque o gelado vai dar problema na sua garganta. Não vai para friagem, não sai do banho quente e vai para friagem, bota uma camisa. Né? Com certeza, isso influencia bastante, o clima influencia bastante, tanto na questão respiratória, que tem crianças que têm questões alérgicas, rinite alérgica, isso influencia muito no comportamento, na dinâmica vocal. Tomar bebidas geladas influencia também, porque a gente acaba fazendo um choque térmico, fazendo com que a musculatura da nossa laringe se contraia, fazendo com que fique mais difícil a mobilidade entre as cordas vocais. Que a gente sabe que nosso aparelho fonatório ele é composto por músculos, assim como as nossas pernas e braços. E quando a gente toma um banho frio, a gente não fica todo tenso. A mesma coisa acontece com as nossas cordas vocais, quando a gente expõe elas a temperaturas frias e a bebidas frias. Assim também com bebidas quentes, viu, minha gente? Precisamos tomar muito cuidado com café, com chás quentes, porque esse choque térmico também influencia. Tá vendo, Celso? A cachaça também influencia, hein? Demais! E o álcool e cigarro é super prejudicial à saúde. Eita, rapaz, não fala um negócio desse não, estragou o final de semana próximo dele aí. Então, cuidado, gente! E olha só, Tainá, a gente ainda está vivendo num momento de pandemia. Muita gente passou muito tempo em casa, isolado, sem se comunicar com outras pessoas, sem se comunicar, sem falar, nem nada, né? E como isso influencia no dia a dia com a volta ao novo normal, a pessoa já está voltando ao trabalho, à escola, à faculdade, mas passou aquele tempo isolada sem se comunicar. Isso influencia de alguma forma? Parou de exercitar, né? A fala. Isso. Com certeza, a gente acaba que
Com a mudança da pandemia e do modo de trabalho que muita gente passou a trabalhar de modo virtual em sua casa, onde não tem tanto ruído, onde a fala fica mais confortável, porque tem o microfone próximo à voz, a gente acaba passando por um processo em que a gente ficou em casa cuidando da nossa voz, evitando falar, evitando ruído. Quando a gente muda para o sistema normal, né, que é ir trabalhar em ambientes ruidosos, com outras pessoas, tendo concorrência sonora, acaba tendo um esforço vocal e a gente sente isso sim. Além de que a própria pandemia traz outros sintomas e consequências na voz com relação à Covid. Por exemplo, os sintomas da Covid em si já influenciam a fala. A gente sente dores musculares, como eu falei, as cordas vocais são feitas de músculos. A Covid traz problemas respiratórios. E nosso aparelho fonador tem um sistema de fono e respiração. A gente tem que modular nossa respiração, controlar a respiração. E quando a gente tem uma questão respiratória afetada, a gente tem a nossa fala afetada. E nos agravos da Covid também, porque pacientes que ficaram em situação de hospitalização e necessitaram de uma intubação, por exemplo... Agride demais, né? Agride demais. Tem muitos casos de ferir as cordas vocais, do paciente ficar com uma disfonia, até mesmo com uma disfagia. Eu passei por um período que eu tive a faringite. Foi uma sequência de espirros. Até o chefe falava, solta o espirro, Zé, porque eu tento espirrar sem projetar o espirro para fora, né? E aí acabou agredindo de forma muito severa a garganta e eu fiz uma lesão no músculo. Passei, eu acho que 2 semanas sem conseguir falar. Eu tentava falar, não saía um ar, não saía nada. Era só aquela voz bem rouca mesmo. Depois é que foi melhorando. Certo. Com relação a essa questão da faringite, vamos pensar sobre isso. É muito comum quando a gente espirra, causar um fonotrauma. Também quando a gente tosse, também tem pessoas que têm alguns hábitos péssimos para a saúde que também pode causar isso, que é pessoas que têm pigarro. Pigarro é um grande fonotrauma. A gente está fazendo isso, um grande atrito com as cordas vocais, podendo fazer até grandes lesões, vindo a virar, se por repetição, por exemplo, um câncer ou alguma questão de nódulos, pólipos vocais. Então, a gente precisa tomar cuidado com ações bruscas e comportamentos bruscos com relação à voz. Uma dica, mas Tainá, como é que eu não vou pigarrear? Uma vontade muito grande de pigarrear. Então, o que você faz? Você respira fundo, deglute, que é engolir saliva, e isso dá uma aliviada. Então, a gente já evita esse tipo de situação. E se você percebe que está passando por uma crise de tosse ou de espirro, já diminui, né, assim, seu esforço vocal. Se cuida, se guarda, tá certo? Eu tento agora sempre abrir a boca e deixa o negócio sair. Não vou segurar mais não, vou seguir a dica do Chié. Não pode, solta espirro, Zé. Ele falava pra mim. E Tainá, na prática, no dia a dia, quando é que a gente sabe que é o momento de procurar um profissional fonoaudiólogo? Então, no dia a dia, a gente tem que procurar um fonoaudiólogo quando a gente percebe que a gente está tendo alguma dificuldade de comunicação. Existem questões vocais que não são só de origem orgânica, que a gente às vezes pensa que por conta de uma faringite, porque está com a voz rouca, porque está com um nódulo vocal, um sulco, a gente está precisando ir ao fono, quando a gente faz o exame e diagnostica isso. Mas não só pessoas que têm dificuldade de falar em público, por exemplo, isso já é uma questão vocal. Existem problemas vocais de origem psicogênica, então a gente tem que também cuidar essa parte de colocação, de comunicação social, quando a gente encontra dificuldades tanto físicas quanto psicológicas. Com relação à comunicação oral, a gente deve procurar um fonoaudiólogo. E a Tainá, rapaz, ela fala bem, né? Ela fala com uma calma, né? Com uma tranquilidade, passa uma segurança pra gente muito bacana, viu, Tainá? Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Manda um abraço para todos lá da Psicosaúde também. E é sempre bom receber profissionais, né, de gabarito como você também aqui no nosso Impacta, viu? Eu agradeço muito o espaço de um assunto tão importante para a fonoaudiologia, para a gente conversar saúde vocal. Muito obrigada e um ótimo trabalho e ótimo dia para você que está aí me assistindo. Obrigada pela atenção. E quem quiser encontrar você, marcar uma consulta, agendar um atendimento, como é que faz? Só para a gente encerrar. Pode entrar em contato comigo via minhas redes sociais, né, Tainá Carvalho, e também na minha clínica de referência, né, que me trouxe para cá, a Equilibrium, que se localiza na Ponta Verde. Que bom, que bom. Então, se puder, Zilene, colocar, passa o arroba então, Tainá, para poder a gente colocar no Caracteres, para que as pessoas possam fazer aquele print e mais tarde te acionar, se for o caso, se alguém estiver necessitando e precisando. Tá certo, com certeza passarei. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tá certo. É agora, mas pode ser agora. Porque ele vai Pode ser ouvir, agora? pode. Tudo certo. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. @_ Tainá.carvalho. É isso. Pronto, daqui a pouco então vai entrar aqui nos caracteres. Tainá, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Já está aqui na tela. Olha, é rápido eficientíssimo, minha Só gente. não tem um acento, viu? Só não tem um acento mesmo. Muito eficiente esse jornal, minha Tá gente. Foi vendo? um prazer. Obrigado, Obrigada. Tainá, mais uma vez. Portas abertas sempre aqui.